Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Iniciamos o espaço destinado ao pequeno expediente. A palavra está à disposição dos senhores vereadores com o vereador Juliano Baumgarten. Vamos lá, então. Senhor presidente, saudar a imprensa, não tinha cumprimentado antes, servidores da casa também. Primeiro, quero desejar pronta recuperação e força ao nosso ex-prefeito Pedro Pedroso e toda a sua família. Estamos aqui na torcida e na oração. Pedroso, tu é forte, tu vai sair dessa, não tenho dúvida. E também desejar pronta recuperação para o nosso secretário de saúde, o Clarimundo. Quando eu soube da notícia, eu disse, não. O pessoal fala, tem aquele telefone sem fio, até encontrei em contato com a Mirna, ela me confirmou, eu fiquei, nossa, está muito forte, está crescendo muitos casos, vereador Roque. E a conta vem depois. Bom, primeiro, de uma forma bem sucinta, fico feliz, uma pauta que eu levantei aqui, uma temática, teve uma sugestão de projeto de lei da minha autoria reprovada, mas o Executivo pôs em prática, que é sobre o voluntariado, que é aquilo que eu sempre demonstrei, preocupação com o erário público. Se eu não me engano, dia 13 foi publicado o decreto e foi regulamentado. Que bom, um passo importante. O vereador Pastor Davi esteve no Conselho Tutelar e antes dele eu também estive e conversei com os conselheiros sobre inúmeras situações e peguei alguns dados. Dentre deles, um que me chamou muita atenção, que representa o requerimento 163, que é uma sugestão de projeto de lei que institui a política municipal de prevenção e atendimento à gravidez na adolescência. Vejam bem, Farroupilha de janeiro de 2020 a abril de 2021, 49 casos de gravidez na adolescência. 49, nós estamos falando de Farroupilha. Claro que tem um percentual que são vítimas de abuso, de estupro. Eu não consigo mensurar que eu não obtive retorno perante essas informações. Mas é muito preocupante. O que nós vemos com isso? Nós vemos o problema que tem ali, logo ali na frente. Não tendo famílias, não tendo organização, quiçá uma educação para essa criança. E muitas vezes praticamente, dá para dizer, uma criança que está esperando outra criança. É preocupante porque a gente vê que os números, 49 jovens, adolescentes, a idade menor, 12 anos. Então, eu trago essa sugestão, e eu quero que o município, o executivo, se caso for aprovado, avalie, porque é de extrema importância. Não é um projeto apenas por ser um projeto, isso é uma política pública. E aquilo, prevenção. Prevenção, prevenção. E claro, depois, nesses casos, o poder público assistir essas crianças e tentar, essas adolescentes, e tentar ver uma forma de ajudar para não ter problemas posteriores. Porque a certeza que a gente tem é que não terá uma família estruturada, uma criança que crescerá, sei lá em que ambiente, e trará graves problemas para toda a sociedade. Então, quero apresentar isso aqui, colocar em votação. O vereador abaixo, firmado, solicita a anuência dos demais pares para que seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal a sugestão de projeto de lei em anexo que institui a Política Municipal de Prevenção e Atendimento à Gravidez na Adolescência. Inclusive, o próprio Estatuto da Juventude trata também sobre isso, que é um direito, mas é uma forma que a gente tem de ver e de tentar ajudar. O outro requerimento que eu trago, que é o 164, semana passada aconteceu um fato, onde que, inclusive, eu sei que foram afastados 2 servidores da Guarda Municipal porque houve denúncias
que houve um exagero, que houve, enfim, eu trago uma sugestão que vem para ajudar. A instalação de câmeras na farda. Por quê? Porque assim a gente tem instalando isso, que nem, por exemplo, o município de São Paulo, nós vamos ter de fato as imagens reais, e nós vamos saber quem que cometeu, se foi de fato uma repressão muito violenta da guarda, se havia um vândalo que estava cometendo um delito ou coisas do gênero. Então, o meu requerimento aqui, 164/2021, o vereador abaixo firmado solicita a anuência dos demais partes para que seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Farroupilha solicitação para que forneça e cobre uso constante, além dos equipamentos básicos, farda, colete, cacetete, de câmeras a serem dispostas na farda dos guardas municipais. Segue a foto em anexo. Essas câmeras facilitarão a apuração das denúncias de irregularidades ou excessos cometidos pelos agentes de segurança pública e criarão provas de ilicitudes, finalizando, senhor presidente, cometidas por cidadãos abordados pelos guardas, facilitando o andamento de inquérito policial ou processo judicial. As câmeras não possuem alto custo, tendo um valor que varia de R$400 a R$1.000, sendo que a licitação pode ainda garantir menores gastos. Tal procedimento já foi utilizado por diversas forças de segurança, exemplo da Polícia Militar de São Paulo. Muito obrigado. Por gentileza, coloque em votação os dois requerimentos, 163 e 164. Obrigado, senhor vereador, e colocamos em votação o primeiro requerimento apresentado, de número 163/2021, encaminhamento de votação à vereadora Clarice Baú. Obrigado, presidente. Na questão do requerimento 163, por se tratar de uma sugestão de projeto de lei, nós temos aqui que deixar claro que já existem políticas públicas muito fortes no nosso município, principalmente na área da saúde, né? Eu já trabalhei na Secretaria da Saúde e nós temos muitas políticas públicas nesta área. Então, assim, é um problema que nos preocupa, sim. Existe atendimento psicológico junto ao CREAS, existe todo um encaminhamento muito forte, uma rede de apoio do município nessas questões. Tá? É um projeto de sugestão, onde o Executivo vai avaliar, mas desnecessário mais um projeto de lei onde já existe trabalhos similares e bem fortalecido, uma rede bem, acho que a intenção seria fortalecer ainda mais a nossa rede de apoio municipal e não criar mais um projeto de lei. Isso é a minha opinião. Obrigado. Obrigado, vereadora Clarice Baú. A palavra está à disposição. Encaminhamento de votação, vereador Juliano Balgarten. Doutora Clarice, se existem essas políticas, elas não estão sendo eficazes. Os números mostram isto. Então, por isso que trago essa sugestão, porque cada valor que nós investimos na prevenção e trabalhamos, e é uma temática bem espinhosa, como o vereador Caleb trouxe recém, que existem muitos tabus, muitos mitos, onde que se trata disso, que nós precisamos, sim, trabalhar isso, essa prevenção com os nossos jovens, reforçar, bater na tecla, porque nós estamos falando de um futuro, nós não estamos falando apenas de um momento ali, é um ciclo. E no momento que a gente pega dados desses em um ano, nem 1 ano e meio, 49 casos, é assustador. Então, acredito que cabe, sim, reforçar, trabalhar, independente se já tem, melhorar que está, ou estudar essa, implementar, sugestões. Aquilo que eu vou propor, aquilo que eu vou apresentar. Porque um dos problemas que nós temos, que assola e levanta a questão da desigualdade social, é sim a falta de planejamento familiar, é a falta da estrutura. E a estrutura que muitas vezes passa governo, entra governo, e eu não estou aqui achando culpado. Não tem que achar culpado, agora nós temos que achar a solução. Isso é uma coisa pontual. E é uma questão cultural. Tem que quebrar esses paradigmas, desamarrar alguns nós que estão atados há muito tempo, e é necessário reforçar. Mas todo mundo sabe que tem que usar camisinha.
sabe, mas não faz uso, tem que bater na tecla. Tem coisas que tem que ser repetitivas. Quando a gente vê essa questão onde que um dos casos ali dos dados, que eu não sei quem que é, mas a faixa etária, o Conselho Tutelar me respondeu, a jovem, a menina mais nova, gestante, 12 anos, meu Deus do céu, 12 anos, é muito precoce, e cabe nós tentarmos apresentar uma alternativa. E que bom que tem já isso, questões de acolhimento, mas tem que ampliar, é uma mazela, e eu acredito que quando eu vi isso, me chamou muita atenção, me chocou, e eu conversava, enquanto coordenador da juventude, algumas das atividades que eu fiz, principalmente nas escolas de ensino médio, existiam muitas dúvidas por parte dos jovens, por parte dos adolescentes, e também existiam escolas, comunidades que elas viam como um tabu essa discussão. E essa discussão ela tem que, para o quê? Prevenção. Tem que ser repetitivo, chato com algumas temáticas, com algumas expressões, porque precisa sim, nós temos que ajudar a não ter uma quantidade exorbitante de jovens gestantes sem para onde ir. E muitas vezes o pai e a mãe não vão abraçar, talvez vai ser a avó, talvez o que vai ser feito com essa criança. Então é uma situação muito delicada e vai sobrar muito lá para a promotoria, depois vai lá para a adoção. Então é delicado, é uma vida que é interrompida. Pensa, uma menina de 12 anos que tem talvez uma capacidade enorme, um potencial para se desenvolver, primeiro intelectualmente na escola e depois com uma brilhante carreira profissional, já vai ser atravessada, já vai ter pedras no caminho. E pode ter certeza que isso tem um impacto gigante na nossa sociedade, gigante. Então, por isso que eu apresentei essa sugestão. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Apenas para salientar, lembrar a Vossa Excelência que por um erro meu, não de Vossa Excelência, mas alertando Vossa Excelência de que encaminhamento de votação deve ser apenas proposto pelo líder de bancada. Não pode ser proposto por o vereador, ainda mais que o senhor tinha o espaço também como proponente, né, deste requerimento, de justificá-lo na plenitude, no seu espaço de apresentação. Então, eu peço escusas pelo meu equívoco, e esse espaço está à disposição do líder de bancada, vereador Roque Cervelini, caso o senhor entender como necessário. Não? Colocamos, então, doutora Eleonora Espaço como líder de encaminhamento de votação. Obrigado, presidente, obrigado, colegas vereadores. Eu apenas gostaria de dizer que minha bancada aprova, não tem problema, minha bancada aprova o requerimento número 163. Contudo, eu acho que nós temos que fortalecer o que nós temos. Criar novo, acaba que isso demanda tempo, demanda isso, demanda aquilo, e se nós fortalecermos, fizermos trabalhos no sentido de melhorar o que nós temos, certamente nós vamos ter um êxito muito maior. Nós temos, com certeza, um problema muito grande em relação a isso. Mas esse trabalho de prevenção, ele é talvez mais importante do que o trabalho depois de acolhimento. Porque a menina de 11, 12, 13 anos, ela não tem noção das mudanças que seu corpo vai sofrer, ela não tem noção do que significa um parto, do que significa aquela criança que vai depender dela, do que significa a amamentação, ela não tem a mínima noção do problema emocional que vem junto com
uma gestação precoce assim. Então, a parte preventiva é mais importante. E a prevenção começa onde? A prevenção vai começar na escola e vai começar em casa. Para muitos pais, é muito difícil conversar sobre isso com os filhos. A menininha de 12, 13 anos começa a ter um namorado e é muito difícil para os pais conversarem com ela sobre isso, muito difícil. Então, é ali que começa a prevenção. Então, a maneira mais fácil é no colégio, mas não só para a criança. Tem que trazer os pais junto. Os pais têm que estar junto nessas reuniões, têm que participar dessas reuniões. Não adianta aquelas aulas de educação sexual para criança, eles não entendem nada. Muitos não entendem o que está acontecendo. E nesse ponto, muitos chegam em casa e perguntam para os pais, e os pais às vezes não sabem o que responder para os filhos. Então, essas reuniões todas têm que ser feitas junto com a família, junto com os pais. Pelo menos um dos genitores tem que estar presente, para poder depois saber como se referir ao problema, porque será um problema. Se a menina vir a gestar, será um grande problema. Será um problema para ela, para o bebê principalmente, e para a família. Então, a prevenção é o melhor propósito. A prevenção. E para prevenir, nós temos que interferir na família. E a melhor maneira de interferir na família é no meio social, é na escola, é nos grupos de encontro, é aí que nós temos que interferir. Então, vamos fortalecer o que existe. Essa é a minha opinião, mas minha bancada vota a favor do projeto. Obrigado, vereadora. Doutora Eleonora Broilo, encaminhamento de votação. Pastor Davi. Senhor presidente, eu quero aqui parabenizar o colega vereador pela iniciativa, e eu vejo que o encaminhamento, aliás, o projeto que ele faz, vem de um encontro a uma necessidade gigantesca, né, que nós vivemos esses dias. E vejo a importância de, aproveitando a fala da excelentíssima vereadora, de nós fortalecermos o serviço que nós temos para que a gente possa implementar novos serviços e alcançar o objetivo. Vejo que a intenção do nobre vereador é muito nobre mesmo, né? Mas nós precisamos fortalecer o trabalho que temos. Com isso, eu deixo aqui uma fala, presidente, de que nós precisamos fortalecer a nossa atenção básica, fortalecendo a nossa residência. No bairro São José, um dos bairros de maior necessidade aqui de Farroupilha, de atendimento, de trabalho, a residência médica, né, como a multidisciplinar estava ali, nós tínhamos um trabalho que se chamava realmente o GT, né? Então, semanalmente, eles tinham a liberdade de criar os grupos de trabalho falando dos mais variados temas, né? E ali nós tínhamos um subconselho municipal de saúde. Tinha um conselho municipal, então, que se decidem várias situações, e nós tínhamos, então, um subconselho que se criava, então, esses grupos de trabalho. Então, eu deixo aqui, doutora Clarice, né, essa recomendação, essa ideia, para que a gente possa fortalecer a nossa residência médica. Porque a residência médica, na estratégia de saúde da família, ela alcança toda a família, como disse aqui a doutora Leonora. Ela consegue entrar e ter um acesso no núcleo familiar, é lá dentro. O médico vai até a residência, ele cria um vínculo. Se tem um adolescente, ele vai falar com aquele adolescente, né? Nós temos aí
e hoje eu fiz no meu filhinho a vacina do HPV, né? Então, quer dizer, coisas boas que a residência médica traz, né? E a equipe multidisciplinar traz também para a nossa Farroupilha. Então, se nós conseguirmos fortalecer esse trabalho lá na ponta, né, e dar condições para a nossa equipe fazer os investimentos necessários, aumentando a nossa equipe, nós vamos ter, com certeza, um resultado muito bacana na nossa Farroupilha aqui, minimizando, né, essas situações que realmente uma criança de 12 anos, ela não tem noção, né, como estou aqui, o nobre vereador, não tem noção, não tem condições, né, de pensar no futuro como vai ser, de que maneira será, mas é obviamente que vai pensar naquele momento, na situação que às vezes é envolvida, né, doutora Eleonora? Então, são muitas coisas. Mas eu reforço aqui, né, esse pedido para que a gente possa investir na atenção básica, na prevenção, na promoção, né, e na residência médica que alcança realmente o núcleo familiar. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Pastor Davi. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Gilberto do Amarante, no espaço como líder de bancada. Presidente, vereador Juliano, este assunto que tu traz hoje, às vezes, quando nós falamos em família, nós falamos em famílias estruturadas, ou com o mínimo de estrutura, ou com o mínimo de apelo afetivo. E eu tenho certeza que de repente, essas crianças que sofrem, às vezes, também podem sofrer dentro das casas, vamos dizer, mais elitizada. Mas grande parte, às vezes, vem daquelas famílias que não têm o mínimo de estrutura. Muitas vezes, o pai, infelizmente, é envolvido na drogadição ou no alcoolismo. Eu até tenho um costume de falar que muitas vezes os nossos filhos discriminam essas crianças por diferentes fatores. Ou seja, uma vez que elas não tomaram banho por falta de água, ou outra vez porque não tinha energia elétrica e então estava fria a água, foram para a escola, e aos poucos vai desqualificando essas crianças. É sim uma estrutura que nós temos que olharmos com o sentido de sociabilizar toda criar esse vínculo, pastor Davi, de resgatar estas crianças e colocar no convívio com o mínimo de estrutura para que elas não se envolvam, porque de repente lá no seu dia a dia isso é natural, a fala deles é natural, assim como o álcool é natural, assim como a drogadição é natural. Então temos que retirarmos, sim, eu acho que o trabalho de prevenção, e eu acho que até a questão de nós fazermos uma lei para tornar isso mais efetivo, se vem ajudar o executivo, eu não sei, isso é uma proposta de lei, para requerer mais cuidado com essas crianças, para requerer mais cuidado com as famílias, com essa estrutura, que muitas vezes a gente cobra muito. Não, mas infelizmente o marginal, que nós às vezes costumamos chamar, o delinquente, ele sai neste meio. Mas por quê? Por que ele sai deste meio? Será que se ele tivesse a estrutura que nossos filhos e nossos familiares têm, eles teriam a mesma oportunidade que nossos filhos têm? Será que a oportunidade do dia a dia deles é o que eles veem, é o exemplo que nós falamos muitas vezes, que é seguido? Então, professor Juliano, parabéns pela tua proposição aí de trazer esse debate para essa casa. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores para falar ainda sobre o projeto 163, o requerimento, ou melhor. Se ninguém mais quiser fazer uso da palavra, colocamos em votação o requerimento de número 163/2021 e os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão.
Aprovado por todos os senhores vereadores. Colocamos em votação o requerimento número 164/2021, requerimento este feito pelo vereador Juliano Luiz Baumgarten. Encaminhamento de votação com o pastor Davi. Senhor presidente, vereador Juliano, eu, claro, voto favorável a essa indicação de que se tenha a Câmara, né, no uniforme da Guarda Municipal, haja vista que chegou até o meu conhecimento, senhor presidente, o evento da semana passada, onde que, então, alguns componentes da Guarda Municipal realizaram, então, não sei se posso dizer a prisão, ou neutralizaram um pai de família, né? Um trabalhador honrado, pai de 2 filhos, né? E que estava executando as suas atividades. Eu falo isso com conhecimento de causa, conhecimento da família. E coloco isso aqui e trago para a nossa líder de governo, para que a gente possa ter o conhecimento, doutora Clarice, do que realmente aconteceu e das medidas que se foram tomadas, porque a incidência de um dos participantes da Guarda Municipal, que hoje relativamente está afastado da sua função, já aconteceu por outras vezes, né, em que esta pessoa agiu de uma maneira incontrolável, né, achando que se teria poder de polícia e que se podia decidir ou fazer ou tomar qualquer decisão com essa situação. Então eu vejo que na Guarda Municipal nós precisamos trabalhar para que a Guarda Municipal seja parceira da comunidade. Parceira da comunidade. Eu mesmo estive com o meu carro, veja bem, presidente, pegando cestas básicas para doar a uma instituição, né, que restaura as pessoas da drogadição, fazendo um favor à comunidade, né, estacionei meu carro para guardar, à frente ali do SEAC, né, e fui demasiadamente repreendido, expliquei, né, ao motorista, olha, 5 minutos, aqui eu sei que nós precisamos regrar, guardar, mas estamos só fazendo um carregamento para atender uma demanda. Mas enfim, naquele momento poderia estar até errado, né? Mas a forma, a abordagem, doutora Clarice, é isso que eu quero colocar. A abordagem que é feita. Nós podemos falar qualquer coisa para qualquer pessoa sabendo falar, ou seja, sabendo ter um equilíbrio. Nós não podemos ter uma guarda municipal, vereador Tiago Ilha, que seja inimiga da sociedade, que abuse de poder. Nós não podemos permitir isso, gente. Nós precisamos reavaliar algumas coisas, né? E eu trago aqui com conhecimento de causa e reforço o pedido, doutora, para que nessa casa a gente saiba realmente, doutora Leonora, o que aconteceu, para que a gente possa, sabe, realmente chegar a uma conclusão. Precisamos treinar, precisamos investir em treinamento. Antigamente a Guarda Municipal ficou recuada há um tempo porque não tinha um treinamento qualificado, né? Então a gente precisa analisar tudo isso. Então, meu voto favorável, vereador Juliano, né? E com essa ressalva aqui, e sei que seria atendido nesse pedido da doutora e líder de bancada. Muito obrigado. Obrigado, vereador Pastor Davi. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador quiser mais fazer uso da palavra, colocamos em votação o requerimento 164 e os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. A palavra está com o vereador Roque Cervellini. Senhor presidente, então coloco em apreciação o requerimento número 165/2021, que faz o convite à Universidade de Caxias do Sul
em nome do magnífico reitor Evaldo Cuyava, para que designe um professor para conversar e explanar sobre o grafeno, que é uma planta de grafeno que a Universidade de Caxias do Sul instituiu ainda no ano passado. E que também, nessa ocasião, seja convidado representantes da Câmara de Indústria e Comércio, do Sindicato de Material Plástico de Caxias do Sul e região, CIMEX, que é o Sindicato das Indústrias Metalúrgicas de Caxias do Sul e região, e também o Instituto Federal do Rio Grande do Sul, campus de Farroupilha. Eu gostaria de fazer aqui, senhor presidente, senhores vereadores, uma observação com relação ao nosso novo regimento da Casa. Eu estava analisando o regimento e, ao meu ver, ficou muito bom. Ficou muito bom e parabéns aos que trabalharam. Sei que teve uma comissão especial que trabalhou, mas principalmente o jurídico dessa casa, juntamente com órgãos externos que auxiliaram e chegaram à conclusão de apresentar um regimento. Mas fiquei um pouco surpreso quando eu vi uma emenda que está aqui pedindo que ele passe a valer só a partir de janeiro de 2022. Fico um pouco, até de uma certa forma, desapontado, porque havia uma expectativa muito grande com relação a esse novo regimento. Eu li ele e confesso que não achei necessidade, inclusive, de apresentação de emendas, a não ser, talvez, pontuar alguma questão de pouca relevância, vamos dizer assim. Notei aqui que tem uma emenda, então, do MDB, do PP e do PL, que é a emenda que pede para deixar para o ano de 2022. E depois tem uma outra emenda aqui, que é em conjunto aqui com vereadores. Tem o vereador, vamos ver aqui, vereador do PL, do MDB, do PDT, Thiago Ilha, do PSB o Juliano, o Davi e o Trevisan, que é uma emenda da comissão. Chama a atenção que o vereador Juliano assinou uma emenda da comissão aqui e fez mais 26 emendas, Juliano. É isso mesmo? São as emendas que tem do vereador Juliano, 26 emendas. E eu acho que nós temos que buscar a viabilidade da votação do regimento. Não dá para a gente fazer um regimento e retalhar todo ele depois. Então, assim, eu não sei onde é que está o fundamento, 26 emendas. Mas, enfim, eu acho que isso inviabiliza e nós ficamos sem o regimento de novo esse ano. Precisamos discutir, o vereador tem que ter a habilidade de encontrar caminhos, buscar consenso onde não existe, mas tem que construir esses consensos. Então, eu quero fazer um apelo que a gente revise e possamos ter o regimento aprovado nesse ano de 2021. Se nós não somos capazes de chegar a um consenso para votar um regimento da nossa própria casa, nós precisamos ter essa habilidade. De alguma forma, nós precisamos construir. Eu quero fazer um apelo que a gente tenha esse regimento aprovado. Havia toda uma expectativa, tem um trabalho aí, o vereador Amarante tem levantado muito esse trabalho aí na questão das estradas, do DAIR, o vereador Thiago na questão do meio ambiente. Soma-se aí várias frentes que têm querendo trabalhar essa questão de âmbito maior, que diz respeito ao Estado, à União, pautas como, por exemplo, essa questão que eu levantei hoje do grafeno, que pode ser uma pauta boa para quem lida com a área da tecnologia, sabe? E essas pautas vão se escorrendo pelos vãos dos dedos pela falta de habilidade nossa. E aqui eu me incluo, porque talvez eu tivesse ter participado um pouco mais desse debate, mas eu achei que estava às mil maravilhas, até achei que nós íamos votar, de repente, essa semana, no mais tardar, a semana que vem, e aí eu me surpreendo aí com uma emenda pedindo para que seja votado só no ano que vem. Então, no ano que vem, a gente vai aprovar todas essas emendas aqui e vai deixar ali, vamos esperar. Entendeu? Eu acho que se fez tanto esforço, se lutou tanto para isso, e daí a gente não conseguiu viabilizar uma coisa tão simples que é o nosso regimento interno. Eu quero pedir aqui à comissão especial
que, se possível, reveja, né, emenda, não tem problema nenhum, a gente apresenta e pode retirar, pode refazer as emendas, construir uma emenda coletiva, né, parece que não tem mais tempo hábil para isso, mas eu acho que se a comissão apresentou aqui uma emenda, e me parece que tem aqui o aval dos vereadores, deve ser a emenda da comissão, pelo menos assim eu entendo. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Obrigado, vereador. E a palavra está à disposição dos senhores, ou melhor, dos senhores vereadores, com a palavra o vereador Gilberto do Amarante. Senhor presidente, eu vou apresentar uns requerimentos hoje, não é porque o observatório esteve aqui, mas ficou alguma coisa de 15 dias atrás. Encaminhamento, então. Então, os vereadores abaixo firmados solicitam a anuência dos demais pares para que seja encaminhado ao governo do Estado do Rio Grande do Sul, ao Departamento Autônomo de Estrada do DAER, de rodagem do DAER, a moção de apelo para que os departamentos analisem as devidas manutenções, reparos e infraestruturas nas nossas rodovias da Serra, as quais correspondem a 120 da ERS 122, a RSC 453, a RSC 446, que esse aqui é um pedido de Barbosa, que vincula, que liga a Porto Alegre, e a VRS 813, nas cidades de Farroupilha, Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Carlos Barbosa e região. Então, depois botarei em votação esse requerimento, que é o 159. E o requerimento 160, esse aqui, então, o vereador signatário, após ouvir a casa, requer a Vossa Excelência que seja encaminhado ao Poder Executivo no seu setor competente para que seja avaliada a abertura dos postos de saúde no bairro Belvedere e nas comunidades Burati e Vila Esperança, visto que a saúde é um serviço básico e essencial a todos. E, em meio à crise pandêmica que ainda estamos vivendo, tal serviço não pode ser restrito e sim ampliado para todos os munícipes. Reiteramos ainda que as aberturas dos postos de saúde são de extrema importância para a comunidade que necessita dos primeiros atendimentos básicos e emergenciais nesses locais, no qual podemos evitar ainda aglomerações das demais unidades de saúde que possam estar sobrecarregadas. E ainda sugerir, caso não tenha condições de um efetivo em tempo integral que faça o rodízio nos agentes servidores de saúde nessas localidades, de modo que ainda se estabeleça o serviço e a comunidade e uma infraestrutura e o uso fruto de uma infraestrutura. Me parece que aqui, eu acho que até o nosso prefeito já reabriu 2 casas de saúde. Então, o requerimento 167, os vereadores signatário, após ouvir a casa, requerem a Vossa Excelência que seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal, no seu setor competente, a sugestão para que se faça a manutenção e roçada da praça e dos aparelhos físicos disponibilizados no local no bairro industrial, na rua Domingos Roncato, conforme fotos anexas. Essa aqui é uma pracinha que foi inaugurada há pouco tempo. Acho que aqui teve um probleminha na base de concreto e os paraboldes ali se soltaram. E tem alguns brinquedos lá que, como eles estão soltos, então facilita o quebrar. Os vereadores, então, o projeto 168, os vereadores signatários, após ouvir a casa, requerem a Vossa Excelência que seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal, no seu setor competente, para que seja colocada uma parada de ônibus na Domingo Roncato, no bairro Industrial, em frente à residência de numeração 365, visto que já existe uma placa de sinalização indicando a parada, faltando somente o mobiliário urbano, ou seja, isso aqui fica quase na frente da praça que foi inaugurada e é de bastante circulação naquele entorno. O requerimento, então, 169, os vereadores signatários, após ouvir a casa, requerem
A Vossa Excelência que seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal no seu setor competente para que seja realizada a troca de lâmpada na Domingos Roncato, no bairro Indústria, que fica todo ao entorno dessa praça aqui. Então, senhor presidente, são esses os meus requerimentos. Eu quero só reforçar a questão do DAER, de que, doutora Clarice, seria uma manutenção preventiva, que se nós cruzarmos os braços e olharmos os buracos, eu acho que aí sim o governo do Estado não vai fazer nada. Então, eu acho que o que nós estamos querendo é fazer um apelo, neste primeiro momento, quem sabe semana que vem uma carta que pode ser feita por vossa vereadora e assinado por todos nós, e que vamos ver se até junho inicia-se essa manutenção, que se nesse primeiro momento seria um tapa-buraco e tirar aqueles cocurutos que também está muito perigoso. E se o governo do Estado quiser, ele faz. E se nós não fizermos nada e ficarmos quietos, ele vai também cruzar os braços e muito melhor para ele. Assim ele não está sendo lembrado por ninguém. Muito obrigado. E toda a reivindicação e todo o requerimento que eu trago para essa casa é porque eu fui solicitado por alguém. Então, é o nosso dever e às vezes, vou levar aquele, não vou levar. Então, fomos chamados, fui chamado e aí a gente traz para a apreciação dessa casa. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. E pela ordem, colocamos na votação, peço escusas, deveria ter feito isso anteriormente, a fala do vereador Amarante, mas colocamos o requerimento feito pelo vereador Roque Cervellini, do PSB, requerimento de número 165. Se houver alguma solicitação de encaminhamento de votação, se não, colocamos em votação o requerimento feito pelo vereador Roque Cervellini. Em votação, o requerimento de número 165, e os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Agora, os vereadores que estiverem de acordo, votaremos o primeiro requerimento feito pelo vereador Gilberto do Amarante, também assinado pelo vereador Tiago Brunet, número 159. Senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Em votação, o requerimento número 160/2021, feito pelos vereadores Gilberto do Amarante e vereador Tiago Brunet. Os vereadores que estão de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Votação do requerimento de número 167/2021, solicitando a manutenção de aparelhos disponibilizados no espaço destinado ou disponibilizado no bairro Industrial, na rua Domingos Roncato, conforme fotos em anexo, feitos pelo vereador Gilberto do Amarante e Tiago Brunet. Os vereadores que estão de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Colocamos em votação o requerimento 168/2021, que solicita pelo vereador, ou solicitado pelo vereador Gilberto do Amarante, também pelo vereador Tiago Brunet, que solicita a colocação
a colocação de uma parada de ônibus na rua Domingos Roncato, no bairro Industrial. Os vereadores que estão de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. E o último requerimento feito pelo vereador Gilberto do Amarante e assinado por ele e pelo vereador Tiago Brunet, que pede a troca de lâmpada na rua Domingos Roncato, no bairro Industrial. Os vereadores que estão de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Pastor Davi. Senhor presidente, eu trago até esta casa o requerimento número 166/2021, que é uma construção que a bancada da rede, o gabinete do pastor Davi, tem feito neste mês de maio, maio laranja, em que nós estamos falando sobre o abuso sexual contra as crianças e adolescentes. E nós viemos uma construção, sugestão de projeto de lei para o nosso executivo, e eu trago então hoje aqui uma sugestão. Vou ler aqui para ficar mais entendível aqui o requerimento 166. O vereador signatário, após ouvir da casa, requer a Vossa Excelência que seja oficiado ao Poder Executivo no seu setor competente para que veja da possibilidade de que se elabore cartilhas, folders sobre a conscientização da prevenção e denúncias de violência e abuso sexual contra crianças e adolescentes e sejam então distribuídos nas escolas, Secretarias de Educação, Saúde e Conselho Tutelar, para que assim todos os farroupilhenses tenham acesso à informação e ao seu papel na sociedade, que é de denunciar qualquer tipo de violência às nossas crianças e adolescentes, a saber identificar os mesmos. Então, é uma sugestão simples, que a gente pode utilizar os meios de comunicação, redes sociais, tal, para que a gente possa divulgar esse trabalho, né, e trazendo sempre, como nós já discutimos aqui nessa casa, a prevenção e esse cuidado, visando este mês de maio que nós temos. É sabido que nós já temos canal de ouvidoria, que a gente já tem alguns canais, mas em conversa com o Conselho Tutelar, nós não temos uma cartilha, a não ser uma que eles desenvolveram para enviar nas redes sociais ou via WhatsApp, enfim. Então, trago aqui essa sugestão, né, para que, então, o Executivo possa analisar e coloco, então, em votação o requerimento 166 e aproveito também, senhor presidente, para falar aqui sobre, então, o nosso regimento interno. Eu que presidi esta comissão com todas as bancadas, nós nos reunimos por algumas vezes e fizemos construções com todos. Na primeira reunião, nós analisamos o regimento, numa segunda fizemos as sugestões, as proposições de emendas no regimento interno e todas as bancadas chegaram a uma conclusão. Logo então, né, o nosso relator colocou todas as emendas necessárias, que foi aprovada pelas bancadas para que fosse apresentada a esta casa então. Ou seja, o que a comissão apresentou foi de comum acordo com todos os vereadores que foram representantes das suas bancadas. Né? Obviamente que as suas bancadas discutiram, então trouxeram a solução, e alguns vereadores não puderam comparecer nas reuniões, mas foram representados aí pela sua assessoria, que foi de extrema valia e muito contributiva. Então, eu deixo aqui, vereador Roque, de que nós analisamos e também fiz a leitura do regimento interno, juntamente com a minha assessora, e a proposição que vemos era de que
não necessitaria de muitas emendas, porque veio muito completo esse regimento interno. Então, analisamos, inclusive, junto com a procuradora desta casa, né, vendo a possibilidade de alteração de alguns artigos, enfim, e chegamos à conclusão daquilo que apresentamos. Então, eu vejo que está apresentado nesta casa, em comum acordo e em construção com todas as bancadas, né, e a necessidade de outras emendas, bom, agora teria que fazer a avaliação, porque esta comissão, ela se encerrou, né, quando já foi protocolado e apresentado, então, a esta presidência. Então, agora fica realmente a discussão desta casa, as outras emendas. Boa noite, obrigado, senhor presidente. Boa noite, obrigado, senhor vereador. E colocamos em votação o requerimento feito pelo vereador Davi André de Almeida, da Rede Sustentabilidade. Os vereadores que estão de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. A palavra está à disposição dos senhores vereadores, com a palavra a vereadora doutora Eleonora Broiro. Obrigado, senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, imprensa e todas as pessoas que se encontram aqui, que eu já nomeei no protocolo anterior. Bem, alguns assuntos, então, me trazem a ocupar o espaço do pequeno expediente. O primeiro, eu vou falar sobre empatia, que o vereador Caleb falou com maestria sobre isso. As pessoas confundem muito empatia com simpatia, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Empatia é a capacidade que cada um de nós temos de nos colocar no lugar do outro. Isso é empatia. Eu quero dizer para vocês que é muito difícil. Eu quero dizer para vocês que poucos de nós temos essa capacidade. A capacidade de nos colocar no lugar do outro é muito difícil, mas muito difícil mesmo. Por isso que quando o vereador Caleb trouxe essa palavra, eu disse que eu ia pegar esse gancho. E eu tenho uma razão muito especial para isso. Um paciente meu, pequenininho, de 4 anos, tem uma doença bastante grave. É medicável, tá? Mas grave se não medicável. E essa criança não está indo para a escola. Não vai para a escola e nem vai porque eu não vou deixar. Tá? Por enquanto, pelo menos, ela não tem nem idade. Ela tem a idade para iniciar, mas com 4 aninhos ela pode muito bem permanecer em casa por enquanto. Mas os pais foram chamados pela diretoria da escola que ou trouxesse a criança ou o conselho tutelar iria entrar em ação. Claro que quem entrou em ação fui eu. Fiz um laudo, né, explicando o que a criança tinha, e a mãe usou esse termo: eu gostaria que tivessem empatia pelo caso do meu filho. E foi confundido a palavra com simpatia. Então, quando o vereador Caleb trouxe essa palavra, eu me lembrei imediatamente desse caso. E me lembrei de colocar exatamente o que significa a palavra empatia. E me lembrei de dizer exatamente isso, que poucas são as pessoas que conseguem se colocar no lugar do outro. Porque é muito fácil dizer, mas é muito mais difícil fazer. Caleb, o senhor foi muito feliz em trazer essa palavra, porque ela é bastante importante. Meu segundo assunto é o que falou o pastor Davi sobre residência médica. Sim, nós temos que aumentar o número de médicos
residentes em saúde de família. Porque este é o médico que está no convívio familiar. É ele que conhece as famílias daquele determinado bairro, daquela determinada comunidade. É este médico que faz a cariação dos problemas de cada família, de cada comunidade. É ele que vai ao meio familiar e pode trazer benefícios àquela família, àquela comunidade. Então, sim, o senhor tem razão, deve ser aumentado o número, mas existem inúmeras faculdades, inúmeras residências. O problema são os médicos que querem fazer. Esse é o grande problema. Existem poucos médicos que querem fazer residência em saúde de família. Temos que fazer alguma coisa para aumentar. Eu vou usar o espaço de líder. Ainda tem 26 segundos, vereadora. Nós temos que fazer alguma coisa para aumentar a vontade, para aumentar aquela coisa de que é bom fazer a residência em saúde de família. A gente tem que aumentar, né? Isso aí. Mas o que realmente eu queria falar hoje é sobre os casos de Covid. Permita, senhora vereadora, agora sim, o seu espaço de liderança. Muito obrigada. Então, eu queria realmente falar sobre o número dos casos de Covid-19. Bem, a gente vinha numa queda muito superficial, mas vinha caindo. Agora voltou a aumentar. E eu digo isso, eu tenho vários amigos, inclusive meu filho, que coordenam UTIs Covid, né? Na nossa região aqui da Serra mesmo, em outras cidades. E nós temos um aumento no número de casos, e casos graves, e pessoas de menor idade. Cada vez que nós temos alguma data festiva, a gente acaba tendo aglomerações e isso acaba acarretando novos casos de Covid. E nós temos uma parcela pequena de pessoas vacinadas. Nos Estados Unidos, as pessoas já não estão usando mais máscara e não estão mais nem tendo distanciamento social, porque 80% da população mais foi vacinada. Não é o nosso caso. Em algumas regiões, nós temos 40% de pessoas vacinadas. Enquanto nós ficarmos nessa brincadeira de vacina libera, vacina libera, vacina libera, nós vamos continuar exatamente como um eletrocardiograma. Todo mundo aqui já viu um eletrocardiograma, né? Todo mundo sabe como funciona. É os picos e baixos, picos e baixos. E é assim que nós estamos em relação ao Covid. Começa a diminuir e as pessoas se largam. Porque estão cansadas, porque não aguentam mais ficar presas em casa. E as pessoas se largam e não usam máscara e se aglomeram. E aí voltam aos números anteriores ou piores. E por alguma razão, cada vez que nós temos uma nova onda, ela é pior que a anterior. Estou errada, vereador Tiago? Não, né? Ela é pior que a anterior. Nosso medo, neste momento, é uma terceira onda. Porque se houver uma terceira onda, ninguém vai segurar o lockdown. Escutem o que eu estou dizendo, gravem o que eu estou dizendo. Porque se houver uma terceira onda, ninguém segura o lockdown. Isso é vindo do Estado, não é aqui. Isso é vindo do Estado. Então, para o bem de todo mundo, para o bem das nossas crianças, cuidem-se,
Pelo amor de Deus, cuidem-se. Não se aglomerem. Usem máscara. Usem álcool gel. Lavem as mãos. Cuidem-se. Por favor, cuidem-se. Porque se vier a terceira onda, vai ser muito ruim para todo mundo. Muito obrigada. Obrigado à senhora vereadora. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Marcelo Broilo. Aproveitando as palavras do pastor Davi, eu ia justamente comentar sobre o regimento interno, pastor. Você foi muito feliz nas colocações, e eu, como membro participante pela nossa bancada, explanar um pouco ao nosso vereador Juliano e ao Roque, na questão, Juliano, em nenhum momento esse prazo maior até foi... Não, é uma construção, como o pastor falou. Prazo maior, como foi dito, nenhum momento se pensou para atrasar algo em termos de, como você falou, em termos de faltas, ou pessoas que não, vereadores que não cumprem as sessões. Pelo contrário, esse vereador cumpre todas e nunca faltou nenhum compromisso. E nem por isso, né? É uma questão de muito mais operacional, muito mais didática, talvez, Roque, porque não vai ser votado em seguida. Pelas minhas contas, pastor, me corrija, eu acho que nós vamos julho para votar o regimento. Pelo prazo, 30 dias e tudo mais. Agora, várias emendas do nosso colega Juliano, e nós, por bancada, fizemos muito pouco. Eu concordo contigo, Roque, está muito bem esse regimento. Muito bem mesmo. E com louvor, se não tivesse essa questão, nem em 2022 teríamos o regimento. A gente estaria naquela primeira comissão, pastor, indo muito mais, avançando, analisando. Pois bem, isso foi uma sugestão, uma emenda, que vai ser votada. Então, pensamos, o que sugere o jurídico? Sugeriu no primeiro, no estudo. 90 dias, depois da aprovação, 90 dias para entrar em vigor. Depois se pensou, 90 dias, uma data engessada, teria que ser uma data numérica. Por isso, fomos lá para o 1º de janeiro, certo? Mas pode ser mudado, pode ser votado com muita tranquilidade, né, doutora Clarice? Mesmo sabendo que temos as comissões, seria interessante respeitar as comissões de finanças, comissões de justiça, para próprias contas do próprio executivo neste ano. Você mudar, colocar em novembro pelo prazo de 90 dias daria, tu tem 1 mês e pouco para dezembro, pensamos nessa parte, vereador Roque. Então, assim, exatamente. Então, é uma questão que eu vejo com tranquilidade, porque o que foi ganho em termos de redução de trabalho foi algo fantástico, o presidente Tadeu. Certo? Então, nada foi imposto, nada goela abaixo, como se diz, foi tudo trabalhado. Nossas bancadas aqui sugeriu, e outras entramos em consenso e vai estar para ser votadas todas. Tá? Eu acredito, sim, nessa data, até para a questão de algum ajuste, certo? E destaco novamente o ponto positivo. Nunca se leu tanto um regimento interno. E destaco também o trabalho das assessoras que trabalharam assim muito bem. E isso foi um ponto muito importante. No mesmo momento, leu-se muito, se indagou e viu que ele está muito bem. Portanto, eu acho que a questão de prazo é uma questão de ajuste, mas fica depois para o plenário decidir quando entrará em vigor. Muito obrigado. Tranquilo. Ok. A parte é o vereador Juliano Baumgarten. Vereador Marcelo, obrigado primeiro obrigado pela parte. É que, na verdade, primeiro tramitava um projeto para incluir as frentes, aí depois tinha toda uma expectativa de vir uma data, o regimento não veio, depois veio previsto, foi o vereador Roque, proponente, tirou, e agora aguardar mais até o ano que vem, eu acho que é muito tempo perdido, é uma questão que dá de esforço para se adequar. Não, vai passar a vigorar a partir de janeiro. Não, é bem tranquilo, é só leitura, vocês vão ver, depois leiam com calma e comparem, vocês vão ver que eu não estou falando nenhuma bobagem. Mas, enfim, eu acredito que daria para dar um andamento, sim, veio muitas coisas positivas, boas, que não estava previsto no atual, mas para dar celeridade ao trabalho. Acho que cada vereador quer trabalhar com uma frente, quer levar para fora da Câmara. Então, eu acredito que dá para fazer um esforço e aprovar isso e pôr em prática, um esforço coletivo. Muito obrigado. O senhor tem um tempo ainda de 50 segundos. Ok, obrigado, muito obrigado. Obrigado, vereador.
Marcelo Broilo, e a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Pastor Davi, depois para o vereador Felipe Maioli. Obrigado. Para contribuir, doutora Eleonora, com a sua fala sobre a residência, a escola pública, né, aqui do estado, de residência, todos os anos, então, né, através da Maria Antônia, a senhora é sabedora disso, que eles apresentam as cidades para aqueles que têm interesse em fazer uma residência. Então, me proponho, juntamente com a nossa comissão de saúde mesmo, com a senhora presidente, que a gente possa, junto à Secretaria da Saúde, né, elaborar, quem sabe, um bom vídeo, um bom texto. Né? Eu já tive a oportunidade de ir. Eu tive a oportunidade de ir a Porto Alegre e fazer a apresentação da nossa cidade para alguns residentes, né? E aqui em Farroupilha se tem um incentivo, além do valor que a escola pública de medicina ou de residência investe no residente, ainda o município faz um complemento que é atrativo para que o residente venha, então, e realize a sua residência aqui, que é de muita valia, e a gente cresce muito porque eles trazem muitas ideias e eles vêm com a formação latente, né? Então eles conseguem movimentar a residência, até aqueles profissionais que já estão ali um pouquinho cansados, às vezes um pouquinho desacreditados, então eles vêm e movimentam muito, e a gente pode então trazer essa proposição, juntos discutirmos isso e trazer, elaborar isso para que a gente possa apresentar. E em segundo ponto, que a senhora coloca muito bem, né, que é a questão Covid-19, que ainda não passou, né? É um momento difícil, nós estamos no meio dessa caminhada, né? E não chegamos em terra firme ainda, há muito a se fazer aqui no Brasil. E eu penso que nós, quando temos um pouquinho assim, vacinamos um percentual, a gente já se descuida, né? Vacinamos, a gente já se descuida. E quando você sai à rua, você vai até um shopping, você vê que as pessoas já estão, né, descuidadas, com uma falsa sensação de segurança, né? Porque já vacinou isso, aquilo, agora já entrou comorbidades. Então, eu sugiro aqui, senhor presidente, né, que nós somos representantes do povo e nós precisamos também alertar o povo de que essa presidência, né, possa ir até os meios de comunicação, usar aqui o Adamate, né, usar a rádio local, para que possa se fazer uma fala de conscientização, utilizando aqui os nossos médicos, né, a doutora Eleonora, o doutor Tiago, né, que possam fazer mais uma vez uma fala de conscientização aos nossos farroupilenses, porque nós não queremos retroceder, não queremos retroceder às aulas, não queremos retroceder a nada, mas é importante nós termos uma fala, doutora, né? E essa fala firme que a senhora tem na rádio, de conscientização, doutor Tiago também é o próprio presidente, sugiro aqui para que a gente faça isso nesses próximos dias para alertar a nossa comunidade. Obrigado, boa noite, senhor presidente. Obrigado, pastor Davi. E o senhor veio muito a contribuir até no início da sessão da atitude do presidente de dizer de que ainda não podemos retomar ou propriamente os senhores assumir, né, os seus lugares aqui junto conosco. Então, permanecemos como exemplo até a nossa comunidade. Então, lhe fico muito obrigado por mais este aval dado também a nossa fala do início da sessão de hoje. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Eu havia dito anteriormente, e o vereador Felipe Maioli havia solicitado a palavra, e agora nos passou de que não há mais necessidade. Então, não estamos passando por cima do pedido. Em função disso, encaminhamos às comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Orçamentos, o parecer do Tribunal de Contas referente à tomada de contas do Legislativo
do ano de 2019. Nada mais a ser tratado nesta noite, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão ordinária. Uma boa noite a todos. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.